beleza? Eu sou o professor Chicão, professor de matemática, e a convite do professor Vinão do Aprova Gel, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o vestibular da UTF-PR Matemática, que vai ser agora no dia 4, e aí passar para dar algumas informações a respeito desse novo, né, voltando depois de um longo período onde o Enem era a única maneira de você adentrar a UTF, agora eles voltam com o vestibular. E aí eu vou dar algumas dicas, trocar algumas ideias para que você consiga fazer uma prova tranquila, uma prova serena, e você consiga o teu objetivo, que é a sua aprovação. Tudo bem? Então eu começo na nossa brincadeira falando sobre matemática financeira. A matemática financeira, basicamente, nós temos dois sistemas de capitalizações, o juro simples e o juro composto. Juro simples eu posso associar com progressão aritmética e posso associar com função de primeiro grau. É aquilo onde o juro é sempre constante em relação ao início. E aí nós temos o juro composto, onde eu associo com progressão geométrica e posso associar com função exponencial, que é o juro sobre juro. Então, a matemática financeira, a gente tem o capital, taxa, tempo no juro simples. Quando eu somar o capital mais o juro, eu tenho o que eu chamo de montante. No juro composto, repare ali na formulinha que o montante você já encontra direto, tudo bem? Aqui só temos um cuidado: a taxa precisa ser a taxa efetiva. O que é taxa efetiva? A taxa precisa estar na mesma unidade do tempo, tudo bem? Então, tempo mensal, a taxa precisa ser mensal também. Tempo em anos, a taxa tem que ser anual, ok? Lembre, matemática financeira, mês comercial, um mês 30 dias, um ano 360 dias, um ano 12 meses, e aí o cuidado, um ano não são 4 bimestres, nem 3 trimestres, não confunda bimestres e trimestres escolares com anual. Então, um ano são 6 bimestres, um ano são 4 trimestres, beleza? E aí, dá uma olhadinha no gráfico, como fica da matemática lá no juro simples em relação ao composto. Juro simples é linear, juro composto é exponencial. Perceba que, e aí cuidado, porque dá-se a impressão que o juro composto sempre é mais vantagem, o que não é verdade. Repare que pro tempo ali anterior a 1, o juro simples é mais vantajoso que o composto. A partir do 1, aí o juro composto tem um crescimento muito maior. Tudo bem? Falando agora sobre estatística, sempre é uma boa pedida. Estatística a gente tem, claro, a parte de gráficos, tabelas, que você só faz a análise ali com cautela e se aparecer você consegue matar tranquilo. Agora, temos 3 elementos importantes: média, moda, mediana, que são as medidas de tendência central. Então, eu coloquei uma situaçãozinha aqui para a gente poder analisar. Entenda, ele dá uma sequência qualquer e muito difícil essa sequência estar em ordem crescente. A gente fala isso, estar em ordem crescente ou decrescente, a gente fala roll, estar em roll. Nunca vai dar em roll. Então, primeira coisa, coloque ordem crescente. Por quê? Porque senão você corre o risco de perder uma questão por causa de um detalhe que a gente já vai ver na sequência. Primeiro, vamos falar da média. Cara, a média aritmética, a gente nem tem muito o que falar. Você soma os valores e divide pelo número deles. Tudo bem? Nesse caso, a média aritmética deu 7,8. Muito bem. Agora, o que é mediana? Porque quando a gente pensa na palavra mediana, mediana você pensa em valor que está no meio. Então, é o valor que está no meio, desde que a sequência esteja em roll. Se você olhar ali a sequência dada, o 6 é a mediana. Só que na verdade não é. Por quê? Porque você não colocou em roll. Então, ao colocarmos em ordem crescente, veja que o valor que está no centro é a mediana. Tá, e se a quantidade fosse par? Aí você faria a média dos dois valores centrais. Implícita ou explicitamente, você sempre vai ter mediana. Tudo bem? E o que é moda? Moda é o mesmo conceito
hoje em dia, de estar na moda. Estar na moda é você se vestir como a maioria. Moda aqui para nós é o valor que mais aparece, que nesse caso coincidiu de ser 8. Beleza? Não tem uma relação entre média, moda e mediana, quem é maior, quem é menor, pode ser igual. Isso depende da amostra que você tem. Tudo bem? Muito bem. Agora, a UTF, ela sempre teve como característica trabalhar com esses conjuntos numéricos. Então, assim, é importante que você, pelo menos, entenda e domine o que significa um x pertence a n, um x pertence a z, um x pertence a r. Então, a gente vai relembrar rapidinho os conjuntos que nós temos, tudo bem? Primeiro conjunto que nós temos é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Todos eles são infinitos. Depois, quando você engloba o conjunto dos naturais, os negativos, você tem, representado pela letra Z, conjunto dos números inteiros. Todos os negativos, o 0 e os positivos. Claro que repare que os naturais estão contidos nos inteiros, eles são um subconjunto dos inteiros. Depois nós temos os racionais, que são os números escritos em formas de frações, e aí lembre que nós temos 3 tipos de frações. As aparentes, onde você pode escrever todo o número inteiro, por exemplo, 10. 10 eu posso escrever como sendo 20 dividido por 2. 15 eu posso escrever como sendo 45 dividido por 3. Então, toda fração aparente, ela envolve os naturais e os inteiros. Por isso que todo inteiro e todo natural obrigatoriamente é racional. Aí você tem as frações próprias e as frações impróprias. Dentro dessas frações, a gente tem o decimal exato e a gente tem as dízimas periódicas, que são aqueles números que se repetem infinitamente. Tudo bem? Conjuntinho à parte são os irracionais. Quem é irracional? As raízes não exatas, raiz de 2, raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, π, o ezinho, que é o número de Euler, e o número de ouro, que vale 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se eu juntar tudo isso, e aí assim, ó, presta bem atenção no slide, se eu juntar tudo isso, eu tenho o conjunto dos números reais. Muito bem. Esses são reais. Quando eu junto a união de racionais com irracionais, dá reais. Então, juntei os dois, tem reais. Agora, tem algum número que não é real? Tem. Aí, esses números, repare que o Rzinho some e dá espaço ao conjunto dos números complexos. Quem é complexo? Todos os reais e as raízes imaginárias. Tudo bem? Então, assim, porque quando a gente resolve uma equação do segundo grau, se o delta é negativo, as raízes não são reais. Pois é, mas aí você tem que achar as raízes. Elas não existem no conjunto dos números reais, mas no conjunto dos números complexos existem. Tudo bem? Muito bem. E aí, uma passadinha sobre funções, que sempre é uma excelente pedida. Função, nós temos a função constante, que é uma reta paralela a x. Você tem a função de primeiro grau, onde a reta também é uma reta, mas é uma reta com inclinação, e aí pode ser maior que zero ou menor que zero a, que determina se a função cresce ou decresce. Lembre que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. E aí, em qualquer função polinomial, o ponto que toca o eixo y é o termo independente, o ponto que toca o eixo x é a raiz. Tudo bem? Funçãozinha de segundo grau, o a não pode ser zero, porque a função deixa de ser de segundo grau dela, passaria a ser de primeiro. O b e o c podem ser zeros, tudo bem? C é o termo independente, e assim como qualquer termo independente de qualquer função polinomial, de qualquer polinômio, é o ponto que toca o eixo y. Parábola voltada para cima ou para baixo. Quem que determina isso? O a, tudo bem? Só que função de segundo grau, além do a, nós precisamos entender esse slide. Você não decora, você entende, sim? Primeiro, repare que a parábola para cima ou para baixo, ela toca o eixo x em 2 pontos, ela tangencia o eixo x ou não toca o eixo x. Se tocar o eixo x em 2 pontos, duas raízes reais distintas. Se tocar o eixo x num ponto, não é uma raiz, você enxerga uma, mas são duas raízes, reais e iguais. E se não tocar o eixo x, não é que não tem raiz,
real. Cada vez que toca o eixo X, raízes. Quem manda nas raízes? Quem manda nas raízes é o delta, tudo bem? Então, é o delta que, se for maior que zero, vai tocar em 2 pontos. Se for igual a zero, só vai tocar num ponto. Se for menor que zero, não toca. Por quê? Porque é ele que manda nas raízes. E as raízes é quem manda na tocação, digamos assim, do eixo X. Tudo bem? Muito bem. E, claro, quando a gente pensa em função do segundo grau, a gente tem como o ponto que mais chama atenção, assim, sempre é alvo de perguntas, é o vértice. Que nesse caso é um ponto de mínimo, mas se a parábola tivesse voltada para cima, o vértice seria um ponto de máximo. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice, ou você usa menos delta sobre 4a, que eu particularmente não gosto, ou você substitui o x do vértice na função e acha. Qualquer situação que envolva função do segundo grau, valor mínimo e máximo, é obrigatoriamente vértice da função. Então, um projétil foi lançado, movimento parabólico, qual que é a altura máxima dele? Vértice. Quantos segundos ele demorou para tocar o solo? Acho o vértice, dobra o valor, porque em matemática é utópico, o tempo de subida e descida são iguais. Tudo bem? Legal, professor. E que mais? Neymar foi bater uma falta por cima da barreira, qual a altura máxima, por exemplo? Então você percebe que você tem várias aplicações. O lucro de uma empresa, qual o lucro máximo? Sempre que envolver a palavra máximo ou mínimo, é vértice de função. Tudo bem? Agora a gente sai da função, da variável x na base e adentramos ao expoente. E aí quando a gente entra no expoente, a gente está brincando com exponencial. A função exponencial, o a não pode ser negativo e não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1 e não pode ser 0. Por exemplo, 2 elevado a quanto que dá 0? Não tem. Então, a base tem que ser maior que 0 e não pode ser 1. Se ela é maior que 0, repare, acabou aquela brincadeira, por exemplo, de se for positivo, a reta é crescente, negativo, a reta é decrescente. Se for positivo, a parábola é voltada para cima, negativo, a parábola é voltada para baixo. Porque agora não temos mais negativo, só temos crescente se for maior que 1 e decrescente se for entre 0 e 1. Tudo bem? É assim que você brinca com exponencial. E é a mesma exponencial que a gente associou lá atrás a juro composto, beleza? Logaritmo, sempre presente em qualquer prova que você for fazer. Logaritmo é o expoente que tem como magia ser um número transformador. Ele transforma um número em outro. Por exemplo, qual é o expoente que transforma o 2 em 32? 2 elevado a quanto que dá 32? 5. 2, 4, 8, 16, 32. Esse 5 é o logaritmo. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. E aí, essa é a primeira maneira que eu tento brincar com o logaritmo. Sim? Claro que ele tem restrições? Tem. O logaritmando não pode ser negativo e a base também, só que ela ainda tem que ser positiva. Tem que ser positiva e não pode ser 1, tudo bem? Bom, se eu não conseguir calcular diretamente, eu posso pensar nas propriedades. Como o logaritmo é expoente, lembra? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, o produto vira uma soma, a divisão vira uma subtração, e se eu tenho uma potência, eu tombo essa potência na frente do logaritmo, tudo bem? E aí o gráfico da função logarítmica, repare, ela não toca o eixo das ordenadas, sim? E nós não temos logaritmo ali com a esquerda na função pura, então a função crescente a maior que 1, e a decrescente entre 0 e 1, porque repare que não temos brincadeiras negativas, tudo bem? Então de função era isso, e o assunto corriqueiro também sempre trigonometria. Triângulos, só que é assim, vai cair triângulo na tua prova, muito difícil que não apareça. O que você vai fazer? Você vai olhar para o triângulo e vai ver, ele é retângulo? Como é que eu sei que ele é retângulo? Ele tem que ter o quadradinho com pontinho, que é o ângulo reto. E aí, você vê o que você vai fazer. Você pode aplicar Pitágoras, se você conhecer dois lados e precisa achar o terceiro, ou seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa, tangente oposto pelo adjacente. Tudo bem? Agora, e se o triângulo não for retângulo? Se o triângulo não for retângulo, aí você não pode usar nada dessas informações. Aí você tem outros dois caminhos. Você pode usar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos.
olha esse penúltimo exemplinho. Olha esse penúltimo exemplinho. Tá vendo que ele me deu dois ângulos de um lado? Então, o que a lei dos senos diz? Se você pegar um lado, 6, e dividir pelo seno do ângulo oposto, vai te dar o mesmo resultado de você pegar um outro lado, no caso x, e dividir pelo seno de 45. Peguei o lado, dividi pelo ângulo oposto. Lado pelo ângulo oposto, igualei, acabou. Lei dos senos, multiplica em cruz e vai ser feliz. Tudo bem? Agora, e se eu não tiver dois ângulos, professor? Se eu tiver só um ângulo? Aí você vai usar outra lei, que é a lei dos cossenos. Um detalhe. Quem é o meu A da fórmula? O lado oposto ao ângulo. Quem é B e C, aí é indiferente, mas o meu A tem que ser o lado oposto ao ângulo. E o ângulo de 60 graus, cosseno de 60 é meio. E aí, nesse caso, a distância entre eles seria 7. Tudo bem? Muito bem. É isso então, moçada. Boa prova. Faz com calma. Lembre-se que antes de você marcar o gabarito, respira e volta e verifica qual é o comando da questão. Beijo no coração de cada um de vocês e uma boa prova. Valeu!